João 1, verso 14, diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Caiu. Nós vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre essa passagem aí que significa assim, cheio de graça e de verdade. O que é a graça? O que significa dizer que Jesus é cheio de graça? A graça. A Bíblia diz lá em Efésios assim, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus, irmãos, é o maior presente que nós temos. Sabia? O maior dado que nós temos. É somente pela graça de Deus que nós estamos vivos. Somente pela graça de Deus que nós estamos vivos. A graça de Deus é algo realmente maravilhoso. E a graça de Deus custa quanto? A graça de Deus, ela custou tudo para Deus. Mas para nós não custou nada. Já eu quero que você leia comigo brevemente aí, Gênesis 28. É a visão da escada. Gênesis 28, verso 13. 28, verso 13. Diz assim: perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus teu pai, o Deus de Isaac. A terra que agora darei a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu tenho te referido. Despertou Jacó do sono. Disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Pronto, só até aí. Eu quero que você me diga aí, nessa passagem aí, o que foi que Deus pediu a Jacó. Sabe dizer aí o que foi que Deus pediu a Jacó? Nesses versículos que a gente leu. O que Deus pediu a Jacó? A resposta é aquele que o peixe faz. O que é que o peixe faz? Nada. O que foi que Deus pediu a Jacó? Repita comigo. Nada. Deus só fez oferecer coisas a ele. Que coisa era essa? Você leu comigo aí. Ele disse: eu darei a ti e a tua descendência essa terra. E disse mais assim, que a tua descendência será como o pó da terra. Vai se estender para os 4 cantos da terra. Serão abençoados. Todas as pessoas da terra serão abençoadas na tua descendência. Aí ele diz: mas eu serei contigo. Eu te guardarei. Eu te farei voltar à tua terra. Não te desampararei. Eu irei cumprir tudo aquilo que eu estou falando para você. Veja bem, isso é o que, irmãos, que eu falei para vocês aqui? Isso é graça, não é? É graça. A mesma coisa ele fez, a mesma coisa Deus fez com Abraão. Chegou para Abraão e disse: Abraão, olhe para cima, olhe para o céu. Abraão olhou para o céu e disse: sim, Senhor, conta as estrelas. Aí Abraão disse: são muitas, Senhor. Ele disse: assim será a sua descendência. O que é que você precisa fazer, Abraão? O que é que Abraão precisou fazer para que Deus cumprisse isso? Simplesmente crer. Na passagem bíblica lá em Gênesis 15 diz assim: Abraão creu no que Deus disse, e isso lhe foi imputado como justiça. Interessante, irmãos, quando a gente vai fazer negócio, né, é sempre assim: você dá algo, né, e recebe outro, né? E Deus é assim, Ele lhe dá tudo e você só precisa simplesmente receber e agradecer e crer. Simplesmente crer, acreditar. E isso é a graça. A graça de Deus, ela é
ela é revelada no céu, irmãos, sobre todos nós, sobre todas as pessoas. Somente as pessoas que estão na igreja é que recebem a graça de Deus? Não. Todas as pessoas na face da terra são beneficiadas com a graça de Deus. Inclusive, o próprio diabo, ele recebe a graça de Deus para ele poder permanecer vivo. Porque, pela maldade dele, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, né? Eu acredito que não tem outro ser no universo que pecou mais do que o diabo. Então ele já era para ter sido morto há muito tempo. E ele ainda não foi morto por causa da graça de Deus. A graça de Deus mantém ele vivo para que o plano da redenção possa se concretizar, né? Que ele não pode ser morto antes do tempo. Tem o tempo. A graça de Deus, irmãos, ela é estendida às pessoas da igreja e ela é estendida também às pessoas do mundo. Todo mundo recebe a graça de Deus. Só que aí, até quando dura a graça de Deus na nossa vida? Até quando ela dura? Olha, por exemplo, existem algumas circunstâncias, existem algumas situações em que a graça de Deus, ela encerra. Ela encerra, você não tem mais oportunidade. Vou mostrar para vocês um exemplo. Um exemplo em que a graça de Deus encerra. Está em Mateus. Abra aí Mateus. O Espírito Santo. Você entende ele quando você sabe qual é a obra do Espírito Santo. Lá em João, ele fala que o Espírito Santo, ele veio para quê? Para convencer as pessoas de quê? Ele fala, o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos convence que está errado. Quando é que você peca contra o Espírito Santo? Você não se deixa convencer do pecado. Aí você diz, o Espírito Santo diz, olha, isso aqui está errado, você precisa corrigir. Aí a pessoa se volta com o Espírito Santo e diz, não, quem está errado é você, eu estou certo. Isso é o quê? Pecar contra o Espírito Santo. Por que Jesus falou isso aqui? Porque Jesus estava fazendo milagres, curando pessoas, dando vista. Aí os fariseus disseram que isso era obra do Beelzebul. Observe. Se isso aí é obra do Beelzebul, ou seja, isso era um pecado contra o Espírito Santo. Estava claro que aquilo era uma obra de Deus, não tinha como não ser. E eles atribuíram a obra de Deus à obra do diabo. E isso se tornou um pecado contra o Espírito Santo. Quando é que o ser humano peca contra o Espírito Santo? Quando ele não se deixa se convencer, quando ele se recusa a se arrepender, se recusa a se humilhar a Deus, a se corrigir as coisas que estão erradas na sua vida. E o pior, quando ele se... Porque existe, olha, veja bem. Por exemplo, uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma. Aí de repente o médico chega para ela e diz, olha, senão você vai o quê? Pare com isso, senão você vai morrer. Aí existe dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que diz assim, tá bom, doutor, eu vou tentar, eu estou lutando, né, já tentei parar algumas vezes, eu vou conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir parar. É um tipo de pessoa, né, que quando escuta isso, fala isso. Aí existe aquele outro tipo de pessoas. Isso é besteira, tem gente que fuma mais de 50 anos, nunca morreu, né? Todo mundo morre mesmo, né? Então é assim mesmo, entendeu? Observe, qual foi a que se convenceu? Primeira. A segunda não aceita se convencer. É a pessoa que vive no pecado, que vive fazendo mal, e ela não está nem aí para isso, entendeu? Às vezes a pessoa pensa assim, será, meu Deus, que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? O simples fato de você pensar isso, significa que não, pecou. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não está nem aí, porque sente se Deus existe ou não, entendeu? Aqui
Se essa igreja aqui, ó, se essa igreja aqui deixar de existir, vai fazer falta para você? Vai sim ou não? Vai. Mas vai fazer falta para o resto das pessoas aí? Observe, preste atenção bem. O pecado contra o Espírito Santo significa isso. Que ó, Deus concede a graça a ela, Deus concede a Bíblia, mas aí pode não existir isso, que ela nem se importa. O pecado contra o Espírito Santo é exatamente você não dar atenção ao que Deus lhe adverte, lhe fala. E quando você peca contra o Espírito Santo, significa que encerrou na sua vida a graça. Não existe mais graça. Existem diversos casos, né, de pessoas que cometeram esse pecado já na Bíblia, né? O diabo é um exemplo deles, né? Um ser. E existe também outros casos lá que João fala na sua epístola. E diz que se você for orar por alguém e se o pecado for para a morte, não ore nem pelaquela pessoa mais. Existem nações inteiras, né, no Antigo Testamento que foram condenadas porque encerrou a graça para elas. Encerrou a graça, pronto. Encerrou a graça, já era. Uma outra circunstância em que a graça de Deus encerra na vida da pessoa está em Hebreus 9:27. Hebreus, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Tito, Filemon, depois é Hebreus. Depois de Hebreus é Tiago. Então Tiago fica depois de Hebreus e Filemon fica antes de Hebreus. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então, depois da morte, a pessoa ainda pode se arrepender, não é isso? Hein, Alda? Depois da morte, a pessoa ainda pode se arrepender. Pode? Não. Depois da morte, encerrou-se o quê? Encerrou-se a graça. Observe, eu mostrei para vocês aqui. Uma circunstância onde a graça de Deus se encerra para a pessoa é quando comete o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Uma segunda circunstância em que a graça da pessoa não tem mais graça para ela é quando ela morre. Entendeu? Quando ela morreu, acabou-se o tempo da pessoa, acabou-se as chances. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas rezas que celebra para os mortos, né? Que diz assim que ela está no purgatório, né? Aí ora e faz uma celebração para a pessoa sair de purgatório e ir para outro lugar, né? Então isso daí é uma crença que mostra que existe ainda esperança depois da morte. Mas é o que a Bíblia diz aí. E uma pessoa depois que morre, o que é que vem depois? O juízo. Não há mais graça. Não há mais oportunidade para a pessoa. Morreu e encerrou, entendeu? Enquanto a pessoa estiver viva, ela pode ter esperança de salvação. Mas se ela estiver viva e ela também tiver pecado contra o Espírito Santo, também não tem mais solução para ela. Nesse caso do pecado contra o Espírito Santo, o problema não está em Deus que não perdoa ela. O problema está nela, que ela não valoriza o perdão de Deus. Rejeita o perdão de Deus. Então, ela fica numa condição de não ter mais a graça de Deus. E o terceiro caso em que a graça encerra, está em Gênesis. Abre aí Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 19, verso 23. Gênesis 19, 23. Achou? Diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía a cidade de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. O que significa esse episódio aqui? Isso aqui significa, Alda, o fim do tempo da graça. O fim do tempo da graça. Eu falei para vocês aqui,
E vocês mesmo confirmaram que a graça de Deus não é só para quem está na igreja, é para quem está também no mundo. A graça de Deus também chegava até Sodoma. Só que aí chegou um tempo que ela chegou ao fim. O que determinou o fim da graça em Sodoma e Gomorra? O que foi que determinou o fim da graça em Sodoma e Gomorra? Sabe o que foi que determinou o fim da graça em Sodoma e Gomorra? Foi a ausência de justos no meio dela. Olha, isso é um conceito interessante da Bíblia, irmãos. Os ímpios só estão vivos por causa dos justos. Se os ímpios não existissem, os justos seriam aniquilados. Ou se os justos não existissem em determinado lugar, né? Ou, por exemplo, se os justos, por exemplo, nessa cidade aqui tem um grupo de 1000 justos, né? Se de repente eles saem daqui de dentro, então eles condenam a cidade. Aqui a Bíblia fala desse princípio ali, porque diz assim que Deus falou com Abraão, né? Aí Abraão disse: Senhor, se ali tiver 50 justos. Aí Deus disse: eu não vou destruir a cidade por causa dos justos. Observe, é interessante isso, porque aí os justos estão lá indo para a igreja, estão buscando a Deus, estão adorando a Deus, estão fazendo sacrifício. E os ímpios lá fazendo tudo que querem, né? Seguindo a sua vida sem se importar com nada, né? E Deus poupa ele por causa do justo. Mas aí, os justos que tinha em Sodoma, se acabou, ficou só um. Aí o anjo disse: não vale a pena a gente poupar a cidade por causa de um, é melhor a gente tirar esse daqui de dentro e destruir tudo. Isso foi o que determinou o fim da graça. Observe, irmãos. O mesmo princípio se aplica ao nosso tempo, entendeu? Os ímpios ainda têm a graça de Deus por causa da presença dos justos. Aí o Apocalipse fala que vai haver um período lá em Apocalipse 7, em que os justos serão selados. Aí a passagem diz assim: não solte os ventos, não danifique a terra nem o mar, enquanto os justos não forem selados. O selo do justo significa o quê? O fim da graça para os ímpios. Enquanto os justos ainda não foram selados, os ímpios ainda têm graça. Quando os justos forem selados, é assim, eles estão com Deus e eles são o grupo seleto de Deus, e eles estão garantidos para a volta de Jesus. Então, todo o resto será condenado como Sodoma. O que vai acontecer, na verdade, é exatamente parecido com isso que a Luciana falou aí. Eu falei para vocês que existe o princípio de que o justo está ali e Deus poupa os ímpios por causa do justo, né? Mas aí, o grande conflito, a irmã White fala sobre isso. Ela diz que os ímpios vão perseguir os justos para matar. E vai se lançar um decreto de morte contra os justos. Observe bem que contrassenso. Porque, como eu falei para vocês, o princípio bíblico é o quê? Os ímpios só estão vivos por causa da presença dos justos. E no tempo do fim, os ímpios coligados pelo inimigo vão perseguir os justos para matar. Não sabendo eles que estão condenando a si mesmos. Na verdade, eles já estarão condenados, porque nesse tempo aí, todos já estarão selados, né? A graça de Deus, irmãos, é, como eu falei para vocês, o que tem de mais precioso ao nosso alcance. Hoje, é possível por causa disso. Não, a pessoa não quer nem saber de Deus, não quer nada com Ele, mas está comendo. Ela está comendo por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. E como eu falei para vocês aqui, isso vai chegar ao fim, em breve. Isso vai encerrar. A Bíblia mostra esse princípio, que Deus, Ele concede por determinado tempo aos egípcios, aos medo-persas, aos gregos, aos romanos. Jesus falou assim, disse: olha, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus determinou um tempo também para que os romanos dominassem. Os próprios romanos foi quem crucificaram a Jesus.
Mas tudo aquilo estava debaixo do propósito da graça de Deus. E não é diferente hoje. Eu rogo a Deus, irmãos, para que nós estejamos sempre com a graça de Deus conosco, para que nós sejamos selados, para que ela nunca percamos ela, porque coisa terrível é você não ter a graça de Deus. É somente por ela que nós podemos escapar, Divan. Sabia? Por que eu falo isso? Você acha que o pecado pode habitar na presença de Deus? Não pode. Deus é um fogo consumidor que destrói o pecado. E nós somos o quê? Pecadores. E por que nós não somos consumidos pelo fogo da ira de Deus? Por causa da graça. Entendeu? O mundo ainda não foi destruído por causa da graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Ele é a razão pela qual nós estamos vivos. E nós devemos agradecer sempre. E nós devemos nos apegar a Ele, a essa graça, para não perdê-la. É tudo de mais precioso que a gente tem, de qualquer coisa que a gente possua. Só a graça de Deus pode nos proteger. Sem ela, nós não temos chance. Nós precisamos valorizar isso. Amém? Quero convidar todos a ficarem de pé.